Olá, galera. Vamos falar agora de malhas não estruturadas. No caso, quando a gente quer modelar domínios mais complexos e mais complicados, a melhor alternativa é utilizar malhas não estruturadas, que tipicamente são malhas triangulares, tetraedrais, hexaedrais, etc. Então, a grande vantagem é essa, né? Como eu falei, é o tipo mais geral que a gente pode ter de malha, é capaz de representar geometrias bastante complexas. E a topologia, ou seja, a conectividade dessas malhas, são representadas utilizando estrutura de dados geométricas, né? Então, o que é uma estrutura de dado, né? É uma forma que a gente agrupa dado para ajudar algoritmos que manipulam esses dados, ou seja, deixar eles mais eficientes, consultas, manipulações, atualizações dessas estruturas. No caso, a gente vai concentrar nas estruturas de dados geométricas. Por exemplo, o que vamos armazenar no estudo de dados geométricos? Ou seja, dado uma malha triangular, que a gente vai trabalhar bastante, a gente pode guardar nela a geometria da malha, né? Ou seja, a coordenada dos seus vértices, 2D ou 3D, os atributos de vértice ou face, por exemplo, a normal, que é muito importante para os modelos de iluminação, cor, coordenadas de textura, e a topologia, né, que é as relações de adjacência entre os elementos da malha, ou seja, a conectividade dessa malha. Ou seja, agora, quando a gente tinha lá nos grids e nas malhas estruturadas a relação de vizinhança bastante trivial, agora passa a não ser, né? Ou seja, essa relação de vizinhança, para eu saber se uma aresta, quem são os vértices da mesma aresta, ou quem são os triângulos que compartilham a mesma aresta, eu vou precisar de uma estrutura de dados para responder essa pergunta, certo? Então, alguns tipos de estrutura de dados, né, temos o FaceSet, que na maioria dos casos é utilizada para malhas triangulares, né, ou seja, ela guarda 3 posições para cada face, onde cada linha dessa tabela que vocês estão vendo embaixo é um triângulo, né, o índice sobrescrito quer dizer, é o índice em relação à face, então ela tem a face 1, face 2, etc. E para cada face eu tenho as coordenadas de cada vértice de cada triângulo, ou seja, então eu vou guardar o XYZ de cada vértice, ou seja, eu vou gastar 3 doubles por vértice. Não possui nenhuma informação de conectividade, ou seja, se eu estiver fazendo a consulta, como eu falei, para saber quem são os triângulos que compartilham a mesma aresta, eu tenho que fazer uma varredura dessa tabela e pode ser uma consulta bastante custosa, né? São utilizados nos arquivos de dados uns arquivos do formato STL para malhas e é uma estrutura simples redundante. Redundante no seguinte sentido, né? Como os vértices repetem bastante, né, que um triângulo pode compartilhar o mesmo vértice, eu estou duplicando a informação desnecessária, ou seja, eu estou gastando 3 doubles para cada vértice que pode ser repetido, né? Uma solução para deixar isso mais eficiente é o formato shared vertex, né, que é o vertex compartilhado. Então você vai ter nessa estrutura você tem 2 tabelas, uma para vértice e uma para face, onde para vértice cada linha são as coordenadas de cada vértice. Então, por exemplo, na linha 1 é a coordenada do vértice 1, na linha 2 do vértice 2 e assim por diante. E na lista de triângulos, para cada linha é uma face, já é um triângulo. Então eu vou ter os índices, ou seja, números inteiros que eu vou falar, olha, a primeira face é formada pelo índice do 1, 2 e 3. Então, para eu saber as coordenadas para desenhar, eu tenho que voltar à tabela de vértices para pegar quem são as coordenadas dos seguintes vértices que aparecem aqui. Também não possui nenhuma formação de vizinhança e é muito utilizado em formatos de arquivo bastante famosos de malhas, né, que é o formato OBJ, o OFF e o PLY. A gente vai ver daqui a pouco como é o formato desse arquivo do tipo OBJ. Então, como a gente representa o shared vertex no MATLAB, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é um tetraedro, né? Pode não parecer, mas é um tetraedro que eu fui recortei as arestas e abri no plano. Repara que aqui, ó, em verde é o mesmo vértice, que eles se colam aqui em cima, né? Do vértice 1. Eu vou ter, então, 4 triângulos, né? 4 faces, né? Então, tem esse triângulo, esse e esse. E como a gente vai armazenar? Então, eu vou ter uma lista dos 4 vértices, né? Do tetraedro. Então, o vértice 1 tem as coordenadas 1, 0, 0, vértice 2, 0, 1, 0 e assim por diante.
E depois eu vou ter uma outra tabela com os índices de cada face. Então, por exemplo, o triângulo 1, ele vai ter vértice 2, 3 e 4. O triângulo 2 vai ter vértices, vai ser formado pelos vértices 4, 1 e 3, e assim por diante. O que é interessante aqui é o seguinte, pessoal, que é importante manter uma orientação das faces. No caso, obedecendo a regra da mão direita, ou seja, sempre o vetor normal apontando para fora, né? Então, se você estiver olhando para uma face, você vai ordenar esses vértices no sentido anti-horário, ok? E como a gente visualiza uma malha triangular no MATLAB, né? Através dos dois comandos, né? O TreeMesh e o TreeSurf. Então, os parâmetros das duas funções é a seguinte, né? Você passar então a tabela contendo as faces e vai passar três vetores contendo as coordenadas de cada vértice, né? Ou seja, ao invés de você passar uma tabela dos vértices, você passa cada coluna dessa tabela. Então, ou seja, todas as coordenadas de x, todas as coordenadas de y e todas as coordenadas de z, assim por diante. E para ilustrar, como eu prometi, aqui está um exemplo, um arquivo OBJ, né? Então, para a gente desenhar esse tetraedro que vocês estão vendo aqui, que é o mesmo do exemplo anterior, então eu tenho aqui, né, um comentário, né, um asterisco, um hashtag, desculpa, com um comentário do tipo do formato do arquivo, né? E aí vem uma flag, né? Você trabalha com duas flags, uma flag V para denotar vértice e uma flag F para as faces. Então, por exemplo, aqui eu tenho quatro vértices, né, como a gente esperava, que é um tetraedro, e aí está a coordenada de cada um dos vértices. E aqui é o índice, né, que são números inteiros que formam cada uma das faces. Então, eu tenho uma face que é formada pelos vértices 2, 3 e 4, outra face formada pelos vértices 4, 1, 2, e assim por diante. Então vamos no MATLAB então, para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, o arquivo OBJ, né, que eu criei, né, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V daquele slide aqui, salvei. E agora eu vou passar para vocês uma função chamada readOBJ, ou seja, que é uma função para ler esse tipo de malha. Então a sintaxe é o seguinte, né, ele vai receber duas matrizes, ou seja, duas tabelas contendo os vértices e as faces. Então, a sintaxe é read obj e a gente vai passar o nome da malha. No caso, eu chamei de tetraedro.ob. obj, tetraedro.obj. obj. Então tá aí, ó. Então retornou então uma tabela com os vértices e das faces, né? Então tá aqui, ó, uma tabela onde cada linha dessa matriz é um vértice. Então, o vértice 1 tem essas coordenadas, o vértice 2 essas, assim por diante. E aqui está uma matriz onde cada linha é um triângulo. Então, o triângulo 1 tem essas. Para montar o triângulo, vou precisar do vértice 2, 3 e 4 e assim por diante. E agora eu vou chamar o comando treesurf. A gente passa para ele a matriz com as faces, né, que eu chamei de F, e aí eu vou ter que pegar vou pegar três vetores agora, onde o primeiro vetor é as coordenadas em x, o segundo vetor em y e a terceira em z. Então eu tenho que pegar cada coluna dessa matriz V. Então vamos lá. Então vou pegar a primeira coluna dela, vai ser as coordenadas em x, a segunda coluna em y e a terceira em z. E aí a gente chama o comando e vai desenhar para a gente aí nosso tetraedro, né? Bonitinho. Podemos pegar um modelo mais complexo, né, para ter graça, né? Por exemplo, eu vou chamar de novo o comando, né? Só que eu vou passar para vocês também, vou fornecer esse arquivo numa malha, que é o famoso coelho de Stanford, né? Que é um dos primeiros modelos a ser escaneado por um scanner 3D. E começou em Stanford esse projeto, né? Então tá, eu vou ler esse arquivo aí, ó. Esse arquivo é uma malha que tem 2.502 vértices e 5.000 faces, né? Então agora eu vou chamar de novo o meu comando treesurf. E aí tá o coelhinho, né, da Páscoa.
E repare que ele coloriu pela altura, tá, pessoal? A cor aqui, no caso, se você não especifica, não fornece um campo que você quer colorir os triângulos, ele colore pela altura, no caso. Então tá aí. Voltando aqui então para nossos slides. Como eu falei, né, a estrutura de topológica, ou seja, a conectividade da malha é muito importante para a gente manipular, para a gente fazer várias manipulações. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma consulta, por exemplo, quem são os vértices da face 1, usando essa estrutura chave de vértices, a gente poderia responder de uma forma imediata? A resposta é sim, né? Basta ir na primeira linha da tabela de faces e ver quem são os vértices. Ou seja, a complexidade é O de 1, ou seja, é imediato. Agora, se a gente fazer uma pergunta seguinte, pergunta para vocês, quais são os vértices de um anel do vértice 3? Então, o vértice 3 está aqui, né? O vértice 3 está aqui. Um anel é o seguinte, são todos os vértices das arestas adjacentes ao vértice 3. Então, no caso, a resposta teria que ser uma lista formada pelo vértice 1, pelo vértice 2, pelo vértice 4 e pelo vértice 6, né? Então a estrela do vértice, os vértices do um anel do vértice 3 está aqui, ó, é o vértice 1, 2, 4 e 6. Porque todas as arestas possuem um vértice 3 em comum. Por todas essas arestas possuem um vértice 3 em comum, certo? Como a gente faz isso, né? Com a estrutura? É algo trabalhoso, porque eu vou ter que percorrer toda a lista de faces e verificar quais são os triângulos que possuem o vértice 3. E aí, sim, eu vou pegar os demais vértices, né? Então, eu preciso, então, para responder essa pergunta, fazer uma busca completa em todas as faces, verificando quais são as faces que têm o vértice 3. Outra pergunta, se eu quero só responder sim ou não para a seguinte pergunta: o vértice 2 e o vértice 6 são adjacentes? Ou seja, existe uma aresta, eles formam uma aresta dessa malha? Se a gente olhar para essa malha, a resposta é não, né? Mas para responder ela nessa estrutura de dados, novamente, a gente tem que fazer uma busca completa em todas as faces, verificando se existe um triângulo que possui esses dois vértices, certo? Como exercício, eu vou deixar para vocês o seguinte: faça um programa que gere uma malha triangular do gráfico da função gaussiana a partir de um grid uniforme de resolução n por n. Para plotar, use o comando trimestre do MATLAB. O que eu quero dizer com isso, né? Na aula passada a gente viu uma forma de gerar a função gaussiana usando o comando surf, né? E para isso qual foi a ideia? Foi construir uma grade, né, um grid, no domínio paramétrico e depois avaliar a função. Então, o comando surf e mesh, eles precisam de um grid, né? No caso, eu quero usar o comando trimesh ou trisurf para visualizar essa gaussiana. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que gerar um grid e depois, a partir desse grid, gerar uma malha triangular. Ou seja, eu vou ter que percorrer cada uma das células e vou ter que dividir ela ao meio, criando dois triângulos, né? Dois triângulos por célula. E depois que eu tiver essa malha que vocês estão vendo aí, vou chamar o comando trisurf ou trimesh. Detalhe, né? Eu quero que vocês armazenem essa malha no formato shared vértice, ou seja, não pode repetir vértices da malha, né? Por exemplo, esses dois vértices que eu desenhei aqui, eles são compartilhados nesse triângulo e nesse triângulo aqui, né? Então ele não pode repetir, né? Tem que ter uma tabela, só vai repetir os índices, que são números inteiros, mas a coordenada deles, vocês não vão reutilizar, repetir os mesmos doubles para representar os mesmos vértices, ok? Então, voltando aqui. Então, a resposta desse exercício é a seguinte, ó, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Tá aí o exemplo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o grid, gerei de novo, dividi ao meio cada triângulo, guardei em duas tabelas onde vértice e face e chamei o comando trisurf para gaussiana
que vocês fizeram na aula passada. Ok? Então, os vértices, então, de novo, para cada vértice do domínio paramétrico, o vértice da malha é depois que você aplicou a função da gaussiana, né? Ou seja, o x, y e o z é a imagem da função. Ok? Seguindo, uma outra maneira também de estrutura de dados bastante interessante é uma matriz de adjacência. O que ela faz, né? Ela é simplesmente uma matriz binária de formadas por 0 e 1. É o seguinte, vai ser 1 no coeficiente A e J, vai ser 1 se os vértices VI e VJ formam aresta, e 0 caso ao contrário. Então, por exemplo, na linha 1 dessa matriz de adjacência, eu venho no vértice 1 e vejo quem são as arestas que são incidentes a esse vértice. Então, essa aresta junto com o vértice V3 e essa outra aresta aqui formando com o vértice V2. Então, na linha 1, coluna 2 e coluna 3 vai valer 1 e no resto vai valer 0. A mesma coisa aqui para o vértice 2. Né? Quem são as arestas incidentes ao vértice V2? É o V1, o V3 e o V4. Então, na linha 2, coluna 1, 3 e 4 vale 1 e nas demais colunas vale 0 e assim por diante. Dá para ver claramente que essa matriz é simétrica, né? Porque se o V1 forma uma aresta com V3, vale ao contrário também, né? O V3 forma uma aresta com V1 e assim por diante. O lado negativo, né, dessa estrutura é que ela não fornece para a gente nenhuma relação de conectividade, né? Ou seja, não dá para saber, por exemplo, se a face 1 e face 4 possuem uma aresta em comum, né? Mas, como eu falei, né, é uma estrutura bastante simples, porque é uma matriz binária esparsa, ou seja, tem bastante zero, e ela pode ser usada para representar qualquer grafo simples não orientado. E ela pode também ser usada para representar malhas que a gente chama de malhas não manufaturadas, ou seja, malhas não manifolds. Uma malha não manifold é quando você tem uma face pendurada numa aresta, né? Como se fosse uma barbatana de tubarão aqui. Né? Ela é capaz de representar esse tipo de malhas não manifolds. Já que a gente vai trabalhar com uma matriz de adjacência, né, para quem for aventurar em armazenar essa relação de adjacência dos vértices, é bastante interessante usar os comandos de matrizes esparsas no MATLAB, né, através do comando sparse. Quando você tem uma matriz A e quer convertê-la para uma matriz esparsa, basta usar o comando sparse, ou seja, só vai guardar os valores que são diferentes de zero e vai remover os valores que são zero, né? E se eu quiser fazer o contrário, de uma esparsa para uma matriz cheia, basta usar o comando full. O comando sparse, você passa M por N, cria uma matriz sparse de ordem M por N, e aqui está uma forma de a gente jogar os dados nessa matriz. Né? A gente pode passar três vetores, um vetor das linhas, dos índices das linhas, um vetor contendo os índices das colunas, e um vetor com os valores que vão entrar em cada um desses coeficientes. Né? No caso, a gente pensa assim, né? Então, a matriz I na posição IJ recebe o valor val. Né? E também um comando de busca pode ser muito interessante para a gente, né? Dado a matriz esparsa, o comando find pode achar todos os índices valores não nulos dessa matriz, né? Ou seja, a gente está fazendo o contrário, né? Dado a matriz esparsa, a gente chama o find, ele vai retornar para a gente a posição onde ocorrem os valores não nulos dessas matrizes e seus valores, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar para o MATLAB para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, a gente pode criar então a matriz A esparsa, 3 por 3, né? 3 por 3, está aqui. E eu vou começar a colocar elementos diferentes de zero, né? Então, no A12 vai valer 3, no A33 vale -7, no A31 vou colocar 4 e assim por diante. Né? Então, essa aqui é a matriz, como eu falei para vocês, é esparsa. Né? Então, só estou guardando informação que é diferente de zero.
Agora, se você quiser voltar para a matriz cheia, né, que a gente está acostumado, só dá o comando full de A e ele completa, né, ele deixa do jeito que a gente está acostumado. Se eu der um find aqui, por exemplo, eu quero saber onde são os índices desses valores que são não nulos, né? Então, de novo, né? Lembrando que eu estou com a matriz esparsa A e eu quero os índices, né, guardar dois vetores com os índices diferentes de zero. Então, find A e vai retornar para mim. Então, ó, aqui então seriam os valores 3, 1, 3, né, para as linhas, e aqui as colunas 1, 2, 3. Colunas 1, 2, 3. Repare que esse find é mais genérico, né? Vamos, por exemplo, se a gente quer um vetor assim, ó, cheio de zero, mais zeros, e assim por diante. E se eu der, por exemplo, find, eu quero os índices, né? E dx são os índices onde os valores são diferentes de zero. Dá um find v, ele retorna para mim, né? Deixa eu apagar de novo e fazer aqui, ó. Então, o v está aqui, deu um find v. E realmente, ó, então vamos lá. Quem são os valores diferentes de zero? Ó, vai ser o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 10 e o 11. Realmente deu aqui. Agora, você pode perguntar assim para ele, ó, eu quero todos os valores são os índices onde os valores são maiores do que 5. Se você vir aqui colocar V maior do que 5, também ele retorna, ou seja, vai ser maior do que 5 no índice 4, 8 e 11. Ó. 4, 5, 6, 7, 8 e 11, né? No índice 11. Então a gente pode brincar com esse find, não só para achar valores tão nulos, mas para achar um determinado valor em específico, ou se onde ocorre o valor maior do que um certo valor ou menor, e assim por diante. Um exemplo, né? Dado uma malha triangular, faça uma função MATLAB que gere a sua matriz de adjacência. Né? Eu vou contar a ideia e depois vou mostrar o código para vocês, né? Como a gente vai fazer isso. Deixa eu apagar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui então a mesma malha do nosso tetraedro, certo? Aqui está o nosso tetraedro, aberto, né? Que eu recortei ele e coloquei no plano. Tem esses vértices aqui. Aqui, ó, é o vértice 1. Tá a mesma cor, né? Que ele cola lá em cima. Então aqui, ó, vamos numerar. Então aqui é o vértice 1, o 2, o 3, o 4, o 1 e o 1. Então, na forma char do vertex nossa, a gente vai ter que, então, uma tabela formada pelas faces, né, cada triângulo. E eu vou ter o primeiro, então, eu vou ter o triângulo aqui, ó. Eu vou numerar os triângulos. Aqui vai ser o triângulo 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o triângulo 4. Então, o triângulo 1 é formado por quem? O triângulo 1 é formado pelos vértices 1, 2 e 3. O triângulo 2 é formado pelos vértices 2, 4 e 3. O 3 pelos vértices 2, 1, 4. E finalmente o 4 é formado por 3, 4 e 1. Tá aqui. Né? Então, para a gente montar a nossa matriz de adjacência, que eu vou chamar de azão, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? Essa matriz, qual o tamanho dela? Né? Vai ser o tamanho dos vértices, né? Vai ser 4 por 4. Então, por exemplo, vamos preencher por cada linha. A primeira linha, o que eu vou fazer? A primeira linha está associada ao vértice 1. Então, eu vou vir aqui nessa tabela e vou ver quem são as faces onde tem o vértice 1, né? Então, por exemplo,
Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de F, para eu guardar essa informação. Então, por exemplo, aqui eu vou, na verdade, eu para cada coluna eu vou ver onde ocorre 1, quem tem um vértice 1. Então, por exemplo, na primeira coluna, o vértice 1 ocorre só para o primeiro triângulo. Então, vou vir aqui e coloco 1 para o primeiro triângulo. Certo? Ponto e vírgula aqui. Depois eu vou para a segunda coluna desses caras. Onde ocorre o vértice 1? No triângulo 3. Então, vem aqui e coloco 3. Aqui, na terceira coluna, onde aparece 1? No triângulo 4. E assim, e acabou. Certo? Agora eu tenho que vir agora nos triângulos e pegar todos os vértices. Né? Então, vou fazer outra lista para os vértices. E onde acontece ele? Então, no triângulo 1, então eu venho aqui e coloco os 3 vértices do triângulo 1, o 2 e o 3, né, do triângulo 1. No triângulo 3, os vértices 2, 1 e 4. E depois no triângulo 4, que é o vértice 3, 4 e 1, certo? Só que tem um problema, né? Agora eu não posso passar esses índices aqui, por quê? Porque o vértice 1 com ele mesmo tem que ser zero. Então eu tenho que remover então dessa tabela, dessa lista, desse vetor V, todos os valores do vértice que eu tô na linha. Como eu estou na linha 1, eu tenho que tirar esse cara e esse cara. Então vamos ver então. Na linha 1, posição 1 é 0. Depois, 2 aparece? Aparece. Então vale 1. O 3 aparece, vale 1 também, a coluna 3. O 2 repetiu, não tem problema. O 4 apareceu, vale 1. O 3 repetiu, o 4 repetiu. Então, beleza. Então, a gente acabou de fazer uma linha. E assim por diante, né? Então, a ideia é essa. Consulta. A gente tem que fazer uma consulta por coluna e vendo quais são os triângulos que aparecem, que tem o vértice 1, depois para cada triângulo pegar todos os vértices, remover o vértice na linha que eu referente à linha que eu estou na matriz, e depois em cada coluna que aparecer, vou tacar um nessa coluna e o resto zero, certo? Então vamos ver como é que a gente implementaria isso. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Então eu criei essa função, eu chamei desse nome aqui, eu vou passar uma lista de vértices de face. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o tamanho da matriz. Quem vai dar essa informação é o número de linhas dessa tabela de vértices, ou seja, a quantidade de vértices que eu vou ter. Vou criar uma matriz esparsa N por N. Então tá aqui, criei. Aí nesse caso eu vou fazer um for para preencher cada uma das linhas da matriz A. Então repare, eu vou usar um find, ou seja, em cada coluna da matriz de face, né, perguntando quem tem o índice I. Né? Isso que o comando find faz. Né? E repare, eu estou colocando isso num vetor coluna. Beleza, então vou ter todos os índices vão estar guardados nesse vetor F. Depois vou pegar, então, para cada face todos os vértices. Então, isso que eu vou fazer. E essa linha 9, o que eu vou fazer? Todos os vértices que tem o vértice I, né? Ou seja, toda vez que se tiver o vértice I, eu vou remover eles dessa tabela, que foi esse momento que eu fiz aqui no V, ó, quando eu removi. Então, essa linha 9 faz exatamente isso. Ela remove o vértice da linha que eu estou montando a matriz. Aí acabou, né? Aí na linha I, com as colunas em V, que está armazenado nesse vetor V, eu taco 1. E acabou o problema. Ok? Para finalizar, a estrutura mais complexa, ou seja, até agora a gente trabalhou só com estruturas que não guardam nenhuma informação de adjacência, agora vamos modificar isso um pouco. Para isso, vamos usar uma estrutura chamada Corner Table. Ela é muito interessante porque ela imita estruturas de dados geométricos que a gente tem em C, em C++, que usam um ponteiro, a noção de ponteiro, e nesse caso a gente vai trocar essa ideia de ponteiro pela estrutura de matriz. Né? Então, para isso, a gente vai ter que definir o tal do corner. Então, corner
é um vértice com um dos triângulos incidentes. Então, por exemplo, para cada triângulo eu tenho 3 corners, que eu chamei de C1, C2, C3. Do triângulo 2 eu tenho um corner C4, C5, C6 e assim por diante. Ou seja, é cada quina do triângulo, né? Que eu chamei de C. Para cada corner eu vou guardar a face, ou seja, o triângulo que está o corner. Então, por exemplo, quem que é o triângulo corner 1? É o triângulo 1, a face 1. Quem que é o corner do quem que é o triângulo do corner 2? Também é o F1, é assim por diante. Por exemplo, quem que é o triângulo do corner 10? É o F4, e assim por diante. Vou guardar a informação de vértice, ou seja, quem que é o vértice do corner 1? É o V1. Nesse caso, ó, por exemplo, quem que é o vértice do corner 2? É o V2. Mas também o vértice do corner 5 é também o vértice V2, certo? Eu vou ter também o próximo, né? O próximo corner, que eu chamei de CN, né? N de next. Lembrando que a malha sempre vai estar orientada em sentido anti-horário, então a gente pode fazer essa ideia de ir para o próximo corner. Então, quem que é o next do corner 1? É o C2. Quem que é o next do C2? O C3, e assim por diante. Temos a ideia também do anterior, né, do previous, né, o CP de previous. Então, quem que é o anterior do corner 1? É o C3. Repare que para a gente implementar essa informação do anterior, não precisa dela, né? Se eu der um next 2 vezes, eu caio no anterior. Se eu der, então, C1 e para o próximo, eu vim para o C3. E temos a informação também do corner oposto. Então, quem que é o corner oposto? C1. Repare que o C1 ele enxerga essa aresta que está em azul, né? Mas ao mesmo tempo tem outro corner que está do outro lado, que é o C6, que também enxerga, entre aspas, essa aresta que está em azul. Então o oposto do C1 é o C6. Quem que é o corner oposto ao C2? Não tem, né? Porque não tem nenhum corner aqui fora, do outro lado dessa aresta V1, V3. Quem que é o oposto do C8? É o C11. Quem que é o oposto do C7? É o C5 e assim por diante. Ok? E para isso, então, de novo, né? Então, temos todas essas informações que a gente quer guardar. Então, dado um corner, a gente tem que guardar qual face que pertence a esse corner, qual o vértice relacionado ao corner, quem é o próximo, quem é o anterior, quem é o oposto, certo? Beleza. Então, a tabela está aqui, né? É feita para cada um dos corners. Então, por exemplo, o corner C1, ele tem um vértice 1, ele tem a face F1, e quem é o next dele? É o C2. E quem que é o previous dele? É o C3. Quem que é o oposto? O C6. O C2, quem que é o vértice dele? É o V2. Quem que é a face dele? É F1. Quem que é o próximo? É o C3, que é o anterior, C2. Quem que é o oposto? Vazio, porque não tem nenhum. Certo? Repara o seguinte, né? Essa numeração dos corners é feita de uma forma muito fácil, né? Por exemplo, se eu tenho a face 2, quem serão os corners da face 2? Só a gente multiplicar por 3, né? 2 por 3 vai dar 6, e fazer uma subtração, né? Pegar esse número menos 1 e esse número menos 2. Então, por exemplo, 2 vezes 3, 6. Então, vou ter um corner 6. 6 menos 1, C5. E C6 menos 2, C4, certo? Então, por exemplo, quem são os corners envolvidos associados à face 4? 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. 12 menos 2, 10. E assim por diante. Então, por exemplo, se a gente fazer uma consulta, né? Quais são os vértices da face F3? É só eu ir na tabela, né? Ver aonde aparece o F3 aqui, ver quais são os corners que tem F3. Então, você vai na coluna da face do triângulo, vê onde aparece a face 3, vê quem são os corners dessa face e eu vou pegar o vértice desses corners, né? Então, é simples, né? Então, é só pegar, então, se eu estou na face 3, 3 vezes 3, 9. Então, os corners da face 3 é o 9, 8 e 7. Eu pego cada vértice de cada um desses corners. Então, vai ser quem? Vai ser o V4, o V3 e o V6. Próxima pergunta. Os vértices 2 e 6 são adjacentes?
Então, por exemplo, é fácil também de responder essa pergunta. É só perguntar assim, é só ver quem são os corners que tem o V2. No caso aqui é o corner 2 e o corner 5. Aí para cada um desses corners eu vou pegar o next e o previous desse cara e vou perguntar se o vértice do próximo e do anterior é o V6, né? Então, por exemplo, então V2 tem o corner 2. O corner 2, quem é o próximo dele? É o C3. Quem que é o vértice do C3? É o V3, não é V6. Ok. C2, quem que é o anterior dele? Quem que é o corner anterior do C2? É o C1. Quem é o vértice do C1? É o V1, também não é V6. Para ser para o próximo corner associado ao vértice V2, é o C5. Quem que é o anterior ao C5? É o C4. Quem é o vértice dele? É o V3, também não é V6. Volto para o C5. Quem que é o próximo? É o C6. Quem que é o vértice do C6? É o V4, também não é V6. Então a resposta é não. Eles não são adjacentes. E tá aí, como eu falei. Passei por cada corner testando o vértice do previous e do next para e verificar se eles são V6. Outra pergunta é quais são as faces adjacentes ao V3, né? O vértice V3 está aqui. Também é simples, é só pegar quais são os corners do V3, é o C3, o C4, o C8, e uma vez que eu tenho esses corners do vértice V3, eu só pergunto na tabela lá quem são as faces associadas a cada corner. No caso, do C3 é a face 1, do C4 é a face 2 e do C8 é a face 3. Então, são essas três faces que são adjacentes ao vértice V3. Então, tá aí. É só perguntar o CT dos corners de V3. Ok? Isso é bom para quê, né? Essa informação de face incidente, por exemplo, ou seja, face adjacentes a um vértice. É muito interessante para a gente calcular o normal, né? A informação do vetor normal para uma malha é muito importante, como eu falei, para os modelos de iluminação, porque os modelos de iluminação em computação gráfica, eles tentam imitar a lei de Snell, né? Então, já que a nossa malha tem uma orientação consistente, compatível com a regra da mão direita, então para cada triângulo eu consigo calcular a normal por face, né? A normal de cada triângulo usando simplesmente a regra da mão direita. Lembrando que o vetor normal é normalizado, né? Tem comprimento 1, por isso que eu tenho que dividir aqui pela norma dele. Então, novamente, então tá aqui, ó. Eu tenho uma malha, então para cada triângulozinho, se eu quiser normal por face, basta usar a regra da mão direita para cada um dos triângulos. Mas, para uma melhor visualização, para ajudar um modelo de iluminação, para dar aquele aspecto quadrado, né, para dar uma suavidade na iluminação, é muito importante a gente calcular normal por vértice. E é isso que o modelo de iluminação chamado Gouraud Shading usa. Né? Ele usa normal por vértice. Como é feita essa normal por vértice? Ou seja, eu quero calcular normal no vértice A. Né? Ele vai se ver sob a norma de V, onde cada V é o seguinte. Então, eu tenho o vértice A. Eu vou pegar todos os triângulos adjacentes ao vértice A. Então, no caso, está todo mundo aqui, são todos esses triângulos aqui. Para cada um desses triângulos adjacentes ao vértice A, eu vou calcular normal por face, usando a regra da mão direita, e vou ponderar cada uma das normais pela área de cada triângulo. Ou seja, um triângulo que é muito grande, a normal dele influencia muito mais no cálculo normal do vértice que um triângulo que tem uma área pequena, certo? Então eu faço esse ponderamento, tá? Então tá aqui, então, ó, é normal da face, é normal dos triângulos incidentes ao vértice A, ponderado pela área de cada triângulo. Depois você normaliza esse vetor. Então, só para revisão, né, a gente viu malhas não estruturadas, a vantagem é que elas são muito boas para modelar geometrias complexas, é bom para fazer refinamento da malha, ou seja, se tem um lugar que você quer mais detalhe, quer gerar triângulos menores, é muito mais fácil você refinar uma malha não estruturada porque você consegue preservar a estrutura dela do que uma malha não estruturada, que é uma malha estruturada, certo? As desvantagens, discretização de derivada é bastante complicado, né? Uma ideia para isso é um método numérico conhecido como método dos elementos finitos. Ele é feito para discretizar operadores diferenciais nessa malha, como Laplaciano, divergente, etc. E é muito difícil de paralelizar, né? Porque como a gente viu, né?
Para a gente saber uma vizinhança, dado um vértice, saber quem são, por exemplo, os termos adjacentes são vértices dessa malha, a gente precisa de uma estrutura de fazer consulta na estrutura de dados, né? E às vezes a condição de corrida nessa estrutura pode dar problema no paralelismo. Vimos também as malhas estruturadas, né? Um representante famoso são os grids mesmo. A vantagem é fácil de sintetizar as derivadas, a gente viu, né? Basta usar métodos de diferenças finitas. Muito fácil de implementar também, com poucas linhas você consegue calcular a derivada numa malha dessa. E a desvantagem é, né, que é difícil você não consegue manter estrutura sob refinamento, né? Porque você começa a criar vértices no meio de aresta, né? Você vai ter aresta não casa com aresta. E também é difícil você modelar geometria complexa, né? Então é isso, né? Então encerra esse assunto de malhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha lá no YouTube e até a próxima, pessoal.